Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está entrando para o nosso projeto Up Vocal, que começa hoje. Vai ser um prazer estar essa semana com vocês aqui no YouTube, treinando a voz de vocês, né? Vamos começar então? Eu gostaria de, para começar, falar algumas coisas que são importantes a respeito do nosso instrumento, né? Que é a voz, tá? Nós vamos trabalhar dentro dos pilares do canto, e para que vocês conheçam um pouco a respeito desses pilares, nós estamos falando de um sistema de pressurização. Para você entender melhor, todo o nosso sistema que faz com que a voz seja produzida, né? Eles estão relacionados a algum tipo de pressão no nosso corpo. Para que a gente possa produzir a nossa voz, nós precisamos fazer uma pressurização na nossa prega vocal, na nossa laringe, tá bom? Claro que, no primeiro momento, através do ar mesmo que a gente inspira e, no caso, expira, na expiração, nós fazemos, então, essa pressurização da laringe, fazendo com que a voz seja produzida. Nesse processo, o cantor precisa ter um controle muito bom, né, desse tipo de pressurização, saber controlar exatamente a quantidade de pressão exercida para que a prega vocal seja pressurizada de acordo com aquele resultado que ele quer, de acordo com a sonoridade que ele quer, de acordo com a estética que ele vai usar, de acordo com a técnica que ele vai utilizar, né? Muito bem, dito isso, nós temos 4 pilares que são os 4 sistemas de pressurização. O sistema de pressurização subglótico, onde a gente vai estar utilizando a pressão abdominal, ou essa região mais central do nosso corpo, ok? O sistema de pressurização transglótico, que é exatamente toda a pressão exercida através da musculatura laríngea, né? O sistema de pressurização supraglótico, que está acima da glote, né? Onde está inserida a prega vocal, a nossa glote, tá? Então, acima da glote, tudo, depois que é produzido o som aqui, tudo que acontece daqui para cima está sendo o sistema de pressurização supraglótica que é responsável. E o psicoacústico, que tem a ver com o nosso ambiente, com o feedback auditivo que nós estamos tendo, tá? Daquilo que nós estamos produzindo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 sistemas em cada dia, né? Hoje eu estou dando uma geral, amanhã a gente vai falar mais especificamente sobre o sistema subglótico, depois no outro dia sobre o transglótico e assim vai. Cada dia um sistema, a gente vai falar um pouquinho sobre eles e já aplicar a parte prática, tá bom? E também nós vamos trabalhar com os mecanismos da laringe, tá? Mecanismo de adução, que é o fechamento da prega vocal, adução primária, adução secundária, porque depende da região ali do piano que nós vamos estar cantando, a gente faz uma adução primária ou secundária, porque muda a musculatura, né? As funções também mudam um pouco ali, e aí então a gente tem esse nome de adução primária e secundária, ok? Nós temos também o mecanismo de abdução, que é a abertura, né, das pregas vocais, todos os mecanismos que envolvem a nossa fala e, em especial, o canto, tá? Mecanismo de selamento e de firmamento. Nós vamos estar fazendo exercícios ao longo dessa semana para trabalhar com esses mecanismos. Mesmo que você não saiba no primeiro momento o que cada um significa, e muito provavelmente eu não vou conseguir adentrar nessa questão profundamente para que vocês entendam, saibam que sempre que nós estivermos fazendo um exercício, eu vou falar assim, aqui nós estamos trabalhando esse mecanismo que serve para isso, para isso, para isso e para isso. Tá ok? Bom, para começar, vocês precisam entender que nós estamos trabalhando com musculatura, ok? E musculatura, a gente precisa, antes de trabalhar qualquer tipo de trabalho, a gente precisa aquecer a musculatura, assim como o jogador de futebol, o atleta, precisa fazer aquele aquecimento, né? Principalmente para os músculos onde ele vai utilizar mais, né?
Então, nós também, cantores, precisamos aquecer, sim, a nossa musculatura vocal, tá bom? Então, nós vamos começar com esse aquecimento e nós vamos utilizar os princípios da fisioterapia, da educação física, que são os princípios isométrico, isotônico e isocinético para esse aquecimento muscular, tá bom? Eu quero contar um pouquinho para vocês o seguinte: o que nós vamos ganhar com um trabalho isométrico, o que nós vamos ganhar com um trabalho isotônico, o que nós vamos ganhar com um trabalho isocinético, tá bom? Por que a gente vai estar trabalhando com esse princípio? Porque esse princípio vai desenvolver na nossa musculatura tudo aquilo que a gente precisa, tá? Para que todos os mecanismos da laringe funcionem e para que a gente consiga atingir o nosso objetivo quando estamos aplicando isso ao repertório e tudo mais. O que mais a gente precisa ter preparado é a nossa musculatura. Pode estar com super controle, né, de todos os sistemas de pressurização, mas se a musculatura não estiver preparada, não estiver malhada ali para aguentar determinadas técnicas ou notas que a gente vai estar emitindo e tudo mais, não vai adiantar muita coisa. Então, vamos focar na nossa musculatura, porque, afinal de contas, esse projeto é um treino para você melhorar o seu condicionamento vocal. Então, vamos lá. Por que nós vamos fazer um exercício isométrico? Porque a gente vai melhorar o tônus muscular através do exercício isométrico, tá bom? E o que isso significa? Significa que a gente vai ter um aumento da nossa estabilidade vocal. Depois, a gente vai estar fazendo tudo no mesmo exercício, tá? Nesse dia, a gente vai fazer um exercício que envolve isometria, isotonia e isocinética. Agora, esse primeiro exercício que nós vamos fazer, tá? A isotonia, a gente vai ter um desenvolvimento de força, de potência muscular, tá bom? Que vai contribuir para o quê? Para resistência, para coordenação motora, tá? E para flexibilidade da nossa laringe, né? Da nossa musculatura vocal, tá bom? E também nós vamos ter um treino, então, isotônico, né? Que tem como benefício também além do desenvolvimento de força, de potência muscular, vai também nos ajudar com a flexibilidade, porque nós vamos fazer mais notinhas ali no meio, né? A isometria, o princípio isométrico, consiste em a gente manter uma nota, né, para que a gente tenha resistência naquilo, tá? A isotonia consiste em termos um movimento alternado, então nós vamos trabalhar com duas notas, e aí a gente vai aplicando velocidade nisso, por isso também o desenvolvimento de flexibilidade, tá bom? E na isocinética, né, que é a partir de mais notinhas, a gente consegue mais flexibilidade ainda, aplicando também uma certa velocidade, tá ok? Então, força, resistência, coordenação, flexibilidade é o que a gente consegue aplicando esses princípios da fisioterapia, da educação física e tudo mais. Então, vamos começar? Bom, se você é mulher e você não consegue iniciar por essa notinha aqui que eu vou começar, que é... Você pode esperar um pouquinho mais para começar a fazer o exercício, tá bom? Agora, se você consegue, você pode começar a partir daqui. E se você não consegue, mas quer tentar, né, fazer essa notinha aqui, também você pode ir de leve, sem colocar muita pressão, nada muito forte, tá bom? Pode começar com essa notinha aqui. Se você é homem, vem comigo, começa aqui. Nós vamos fazer uma vibração de língua, porque é um exercício fantástico e sempre será muito antigo. Se você não conhece técnica vocal ou se você já conhece, você vai saber. Se você conhece, você vai saber que esse é um exercício que sempre entra na parte de aquecimento, a vibração de língua e a vibração de lábio, tá bom? E ele continua já há muitos anos, ele é um exercício famoso e ele continua muito famoso e conhecido para o aquecimento vocal, tá bom? Vamos lá, então? Nós vamos começar com a vibração de língua. Se você não consegue fazer vibração de língua, você vai
tentando aos pouquinhos, tá? Se você tiver a língua presa, realmente dificilmente você vai conseguir. Então, você pode tentar fazer o... ok? Você pode mudar para esse daqui. Não vai ter exatamente o mesmo efeito, mas vai ter um efeito bem legal também, tá? Para o aquecimento. Então, você pode fazer o... Agora, se você não tem a língua presa, mas só tem uma língua preguiçosa, vamos chamar de língua preguiçosa, se você só tem uma língua preguiçosa, então você vai fazer assim, ó. Tru, 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 tru. Vai pensar no tru, 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 tá bom? E vai tentar manter. Vai tentando fazer isso, tá bom? Se você tem a língua presa, eu vou tocar 8 vezes a mesma nota, mas não é para você fazer cortadinho, não, tá? É para você manter, tentar manter contínuo o som, tá bom? Muito bem. E você que consegue fazer o vai fazer o tru. Se você fizer um biquinho, você vai ver que você talvez consiga fazer melhor a vibração. Ok? Vamos lá, então. 2, 3 e vai. Eu vou tocar 8 vezes, ok? Nessa mesma nota, nós já vamos para a isotonia. Nós vamos fazer... Fizemos 2 notinhas e já vamos para a isocinética. Nós vamos começar mais lentinho assim mesmo, tá bom? E depois a gente vai colocando um pouco mais de agilidade nesse exercício para ir melhorando a flexibilidade aí muscular, tá bom? E a agilidade também. Então vamos lá, pessoal. Começando 3 e... Repara que eu respirei entre entre a isometria e a isotonia e a isocinética, tá bom? Entre cada princípio aí diferente que a gente está fazendo, tá bom? Aí eu mudei o tom e nós vamos continuar. Respirou. Respira. Respira. Mudou o tom, respira. Respira. Mudou o tom, respira. Toda vez que você me ver respirar, vai respirar também. Nesse momento, eu espero que todos estejam fazendo comigo, homens, mulheres, tá bom? O homem que começar a ter um pouquinho mais de dificuldade nessa região, vai tentando até onde conseguir, ok?
E aqui a dificuldade nos agudos vão aumentando, né? Se você sentir, você estava com a voz mais ativa, fazendo um pouco mais de força, de pressão subglótica, e quer diminuir um pouquinho e fazer mais fraquinho, uma voz mais assim, mais fraquinha, principalmente os homens, tá bom? Podem ir para essa voz mais fraquinha, que nós chamamos de voz passiva, ok? Muito bem. Ah, respondendo aqui uma pergunta no meio, tem gente perguntando, e a respiração nesse tru? A respiração é algo que nós ainda não trabalhamos, nós vamos trabalhar, vou falar um pouquinho dela amanhã, mas perceba que os meus ombros não estão se movimentando, não tem uma respiração torácica, nós vamos tentar fazer uma respiração mais abdominal, vou estar trabalhando isso um pouquinho amanhã, tá ok? Lembra que nós estamos trabalhando condicionamento vocal, então nem tudo vai ser abordado nesse curso, tá ok? Mas se você fizer com leveza, sem muita pressão, não vai ter nenhum perigo de você se machucar. Sentiu que está apertando um pouquinho mais ali dentro, está sentindo alguma ardência? Pode parar, tá bom? Vamos lá, continuando. Respirou. Respirou. Aqui a gente está adentrando uma região bem agudinha, tá bom? Uma região de adução secundária, porque tem uma outra musculatura fazendo a função de aduzir, de fechar as pregas vocais. Vamos respirar e continuar.
Nós viemos até aqui e nós vamos agora começar a voltar, tá bom? Então, nós subimos tudo que tinha que subir, né, para as regiões agudas. Agora eu vou começar a voltar. Um detalhe muito importante, homens, não é para fazer uma oitava abaixo, não. É para fazer junto comigo, é para imitar a minha voz, é para fazer lá em cima onde as mulheres fazem mesmo. Se você não consegue atingir a nota, vai até onde você consegue, tá bom? É importante que você consiga o acesso a essa região de abdução secundária. Então, é junto comigo, na mesma notinha. Vamos lá. Respirou. Estamos chegando na região médio grave agora, ok? Respirou. Dá uma alongada na língua nesse momento, vou fazer. Tira bem ela para fora mesmo, porque é normal a gente começar a sentir uma leve dorzinha, um incômodo, assim, meu Deus, está começando a doer. Esse dolorido de língua, de laringe, é normal se você não está acostumado a fazer esse tipo de exercício. Nós já estamos aqui há alguns minutos.
Esse exercício leva alguns minutos para fazer. Por isso ele é um aquecimento, mas ele também já é um exercício de condicionamento vocal, tá bom? Então, dá uma alongada na língua e vamos continuar. Respirou. Se nesse momento você sente que a sua respiração, você está conseguindo ficar um pouco mais de tempo sem respirar, você pode respirar depois da isometria e depois tentar ir até o final. A isotonia cinética, você tenta não respirar. Vamos fazer isso? Respira agora e vamos fazer. Vai e respira. E o último. Muito bem. Se você conseguiu fazer o exercício todo comigo, até esse momento, subiu tudo, desceu tudo, fomos para a região aguda, voltamos para a região grave, e você não está sentindo nada, nenhuma dorzinha, nenhuma fadiga, parabéns, é porque você já está com um certo nível de condicionamento vocal, tá bom? Mas aqui, como nós estamos abrangendo todo tipo de cantor, de cantora, ou até mesmo de pessoas que queiram começar a aprender, né, a trabalhar um pouco mais com a voz, então nós começamos com esse exercício. Se você sentir uma fadigazinha, às vezes é normal, tá bom? O que não é normal é ardência. Começou a sentir ardência, a ardência ela começa a estar relacionada já com algum tipo de, algum processo inflamatório, mas uma dorzinha de leve, sabe quando você vai na academia? Quando você ficou um tempão sem ir, você vai a primeira vez, mesmo você pegando aquele pezinho meio leve, no outro dia você acorda assim, meio dolorido? Então é normal. E é normal também se amanhã você acordar mais dolorido, sentir alguma dorzinha na laringe, na língua, né? Porque nós estamos trabalhando com essa musculatura. Então, relaxa, não precisa ficar tranquilo. Você não vai ter um problema vocal por causa disso, tá bom? Eu estou trabalhando uma região bem tranquila e esse exercício é um exercício tranquilo para quem já tem um certo nível de condicionamento, para quem não tem, é um exercício aí iniciante, para você começar a adquirir um condicionamento vocal, tá bom? Nós utilizamos ele, então, como um aquecimento para hoje, porque é muito importante que vocês saibam que o aquecimento é necessário antes da gente fazer exercícios mais específicos, exercícios que vai utilizar um pouco mais de força, um pouco mais de intensidade, né? Então, a gente faz o aquecimento vocal. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quem vai fazer o condicionamento vocal amanhã, qual é a sua tarefa de casa? Para que você não comece a ter uma fadiga muito grande vocal, tá bom? Ou até mesmo comece a se prejudicar vocalmente, né? Uma vez que eu não consigo visualizar aquilo que você está fazendo, vamos tomar todos os cuidados possíveis, né? Para que você não se machuque, tá bom? Esse é um exercício bem simples, dificilmente você vai se machucar, mas vamos sempre lembrar de manter uma intensidade leve, tá? Se você consegue fazer assim, mesmo assim não faça, vamos fazer. Vamos começar com uma intensidade vocal. E quando eu digo intensidade na música, né, essa propriedade da música, do som, eu estou falando de volume mesmo, tá?
começa com um volume mais baixinho. Se você tem dúvida de como está o seu volume, isso a gente vai estar trabalhando também ao longo da semana, coloca a sua mãozinha aqui no ouvido, ó, e puxa a sua mão para frente. Não tampa o ouvido não, tá? Ó, não vai tampar aqui não, tá? Você vai só fazer uma conchinha, ó, faz uma conchinha, porque daí você vai falar e vai se ouvir super forte. E aí você vai conseguir controlar melhor essa pressão que nós chamamos de psicoacústica, tá bom? E aí, a pressão psicoacústica, ela ajuda a regular as outras pressões, ou os outros sistemas de pressurização. Então, você pode se ouvir melhor colocando aqui a mãozinha, né, fazendo uma conchinha no seu ouvido, trazendo a mãozinha aqui para frente. Você vai conseguir se ouvir melhor. E aí você mantém uma intensidade menor também, tá bom? E eu quero deixar de tarefa aqui para você o seguinte: você que vai fazer os exercícios de amanhã, antes o nosso treinamento começa às 10 horas, certo? Quando for umas 9h40 por aí, entra nesse primeiro vídeo aqui, que provavelmente já vai estar lá disponível. Ele não vai estar disponível agora, mas a partir das 21 horas que nós vamos ter a reprise, ele já vai depois ficar lá disponível para você assistir posteriormente e fazer esse treino novamente ao longo das outras semanas, tá? Porque é um treino que dá para você ficar uns 2 meses fazendo e obtendo resultados, tá bom? Então, você vai fazer esse exercício de aquecimento, que é a vibração, antes do exercício que eu vou estar passando amanhã. Então, se você quer levar bem a sério esse curso, você está tendo a oportunidade gratuita de fazer, faça as tarefas direitinho. Amanhã, por volta de 9h40 ou 9h30, entra, faça o exercício de hoje, que foi um aquecimento, e amanhã a gente dá sequência nos próximos exercícios e você vai ver que bacana que vai começar a ficar o seu condicionamento. Você vai começar a perceber grandes diferenças. Gente, um grande beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e espero você amanhã comigo.